Amém. Boa noite, paz seja convosco. Estamos começando mais um momento Palavra de Vida do Ministério Fonte de Água de Vida. Amém. Eu quero te convidar já a abrir a tua Bíblia, por favor, no livro de Apocalipse, no capítulo 13. Por favor, abre aí a tua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 13. Nós vamos começar ali pelo verso 1. Os irmãos que já estão conectados, por favor, compartilhem aí esse link, com os outros irmãos que estão, para que possam, todos estarmos juntos. Esse vídeo, essa mensagem depois vai para o YouTube, e eu já quero te convidar a entrar lá no YouTube. É importante que tu entre lá no YouTube, que tu te inscreva, que tu deixe o teu comentário, porque dessa forma o próprio YouTube vai promovendo os vídeos, vai promovendo as mensagens, e essas mensagens elas vão chegando aí a mais pessoas, amém? Então eu te convido lá. O canal do YouTube da igreja é Ministério Fonte de Águas de Vida, amém? Então entra lá, te inscreve, curte as mensagens, compartilha elas, comenta elas, porque isso faz com que o YouTube promova, e vá mais adiante essas mensagens. Apocalipse 13 começa dizendo no seu título: a besta que subiu do mar. Nós vamos pular alguns versículos, porque ele é bastante extenso, nós estamos recém começando hoje esse texto de Apocalipse 13. Verso 1, João vai dizer: e eu me pus sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que eu vi, presta atenção nisso aqui, a besta que eu vi era semelhante ao leopardo, e aos seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão lhe deu o poder e o seu trono e grande poderio. No verso 4 vai dizer: e adoraram o dragão que deu para a besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar, duelar contra ela? Lá no verso 6, e abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Verso 8, e adoraram todos os que habitam sobre a terra. Veja bem, adoraram a besta todos os que habitam sobre a terra, esses cujos os nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, porque aqueles que se encontram com o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, esses já não estão mais na terra. É isso que nós podemos entender aqui, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça nessa noite. Se alguém tem ouvidos, que ouça. Aqueles que estão até mesmo no futuro recebendo dessa mensagem e têm ouvidos, que ouça. No verso 11 tem um subtítulo que diz: a besta que subiu da terra. Veja bem, nós começamos com uma besta que subiu do mar. Agora João está dizendo: a besta que subiu da terra. No verso 11 vai dizer: eu vi subir da terra outra besta, e essa tinha 2 chifres, semelhantes aos de um cordeiro, e falava como um dragão. Essa besta exerce todo o poder da primeira besta na sua presença. Mas olha um detalhe: faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta. Esse é o trabalho, essa é a função, o objetivo da segunda besta: fazer com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira. 14. E engana os habitantes na terra. Verso 16.
e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Amém? Vamos por aqui. E dentro desse 13 aqui também nós vamos devagar, nós estamos começando. É bastante importante que nós venhamos compreender, então nós não vamos nos apressar nesse estudo, nessa mensagem do capítulo 13 de Apocalipse, essa visão de João. Em outros momentos nós já falamos um pouco, né, sobre o anticristo, nós já vimos sobre o arrebatamento da igreja, nós já vimos Apocalipse 21, a cidade de Deus, sabe? Nós já vimos que após o arrebatamento da igreja começará um tempo chamado Grande Tribulação. Nós já vimos também que existe um sétimo anjo que já está com a sétima trombeta na mão, e quando essa trombeta tocar, Jesus virá então buscar a sua igreja, resgatar a sua igreja. Nós hoje vamos ver, ou vamos começar a ver, né, tratar, né, essa visão de João da questão da besta, né, o Apocalipse 13, que vai falar sobre isso. João começa a falar sobre a besta que se ergue do mar, e também lá ele vai falar mais adiante a besta que se ergue da terra. Ele vai falar sobre esse grande controle que a besta exercerá sobre o mundo, exercerá sobre a terra. Nós precisamos muito entender isso. É uma mensagem, uma linguagem profética, simbólica, bastante simbólica. Nós precisamos entender este simbolismo. E principalmente ali no verso 2, né, quando João está ali fazendo uma referência ao leopardo, aos pés de urso, à boca de leão, é importante que nós, e inclusive a própria Bíblia, né, vai fazer uma referência nos levando para o livro de Daniel, no capítulo 7, aonde estes animais também fazem parte de uma visão de Daniel. Então, para que a gente possa ter um entendimento melhor da visão de João, é importante que se leia. Nós não vamos ler agora, mas eu te peço que depois, com o tempo, tu possa ler lá em Daniel 7, né, começa no verso 2 até o verso 7, nós já vamos ter uma compreensão sobre do que a Bíblia está falando. Né? Os animais aos quais aqui João está se referindo, no verso 2 do capítulo 13 de Apocalipse, são os mesmos que Daniel enxergou, que Daniel viu em sonhos. Sabe, Daniel viu nos seus sonhos 4 animais. Esses animais, na verdade, eles representavam, cada animal desse representava um grande e poderoso império que se levantou e dominou a terra por algum período. O primeiro animal que João fala e que Daniel sonhou representa o Império Babilônico, que nós sabemos que foi dominado por Nabucodonosor. O segundo animal que Daniel vai falar representa o Império Medo-Persa, que foi governado por Ciro. O terceiro animal representa o Império Grego, que foi comandado por Alexandre o Grande, né? Que nós já estudamos até mesmo na escola, quantas vezes Alexandre o Grande. E o quarto animal representa aí o Império Romano, que começou com, se eu não estou enganado, Augustus, e foi até a época de Constantino, alguma coisa assim. Esses quatro impérios foram impérios terríveis, foram impérios que dominaram a terra com morte, com crueldade, com destruição, com opressão, né? E por isso que é importante nós entendermos isso. Por que a Bíblia nos remete para Daniel? Porque João está dizendo que aquilo que ele estava vendo, a besta que ele estava vendo se erguer do mar, ele tinha
as características desses mesmos 4 animais. Ou seja, ele estava vendo algo se erguer do mar que tinha as mesmas características, então, dos 4. Então ele era mais terrível, ele era mais feroz e ele era mais destruidor do que os 4 juntos, do que os 4 foram. Ele estava vendo o poder dos 4 num só. Isso era o que ele estava vendo. Então, por isso que ele faz menção aos outros. E aí eu vou lembrar de Timóteo também, quando ele diz que os dias que estão por vir sobre a terra são tão terríveis como nunca houveram, como nunca existiu na terra dias iguais, semelhantes a esse. Porque o que está para acontecer é uma junção, é como se fosse uma junção dos 4 governos, dos 4 impérios anteriores, que sozinho já destruíram, que sozinho já oprimiram, que sozinho já foram terríveis. Imagina um governo, uma autoridade que tem o poder desses todos juntos. Então, João está, para de forma que nós possamos entender, ele está falando, está nos dando esse exemplo. Quando João diz, e precisamos, por isso que nós precisamos, Apocalipse 13 precisa de uma compreensão, precisa de uma mensagem devagar, um andar devagar por Apocalipse 13. Quando João diz que ele viu a besta se erguer do mar, muitas pessoas ficam pensando um animal se levantando no meio do oceano. Não é bem assim. A Bíblia trata por mar a sociedade. Uma linguagem simbólica, o mar, biblicamente, representa a sociedade, representa pessoas, representa nações. Então a fera, ele já diz assim, olha, eu vi uma besta. Então ele está falando assim, eu vi uma fera. Ele usa o termo besta para que nós possamos entender que realmente aquilo que estava se levantando era algo terrível. E ele diz que está se levantando do meio da sociedade, ele está se levantando com o apoio da sociedade, ele está se levantando com o apoio das nações. É do meio das nações. O anticristo, o governo do anticristo, ele não está vindo de lugar nenhum que não seja a própria sociedade, ou as próprias nações. O que é essa fera? Sabe o que é esse governo? Na verdade, a fera que João se refere, a besta que João se refere, justamente, ela é um sistema de governo. O império conduzido por Nabucodonosor e outros tantos foram sistemas de governo que comandaram a terra na sua época. João está dizendo então que ele viu um novo governo, um novo sistema de governo, uma nova autoridade terrível e feroz sendo erguido do meio da sociedade e no meio da sociedade entre as nações. Uma nova autoridade, um novo governo, onde existe somente um líder, é isso, né? Os sistemas de governo são esses, existe apenas um líder, existe apenas uma só moeda, existe apenas uma só religião. E esse é o governo do anticristo, que será pior do que foi o governo de Ciro, que foi o governo de Nabucodonosor, de Mussolini, de Hitler e de tantos outros por aí que possam ter acontecido. O seu governo, o governo desse homem chamado anticristo, será o mais terrível que já houve sobre a terra. O seu exército será o exército mais terrível. O seu comando será o comando mais terrível. Sabe por quê? Porque nesse tempo será o próprio Lúcifer que estará controlando a terra como sempre desejou, como sempre buscou já desde o início. O próprio Lúcifer, o próprio Satanás, através do anticristo, ele próprio estará dominando, estará controlando, ele assume, Satanás, ele assume o controle da terra através
do anticristo, e é o que está falando aqui, né, que o dragão é o próprio demônio. Ele dá o seu poder, assim como Deus, é por isso que chama anticristo, assim como Deus colocou o seu poder em Cristo e se fez homem na terra, Satanás coloca o seu poder no anticristo e também vive na terra. Então, esse período será um período de controle demoníaco, de controle satânico, sabe? E Paulo acha interessante, porque esse governo, ele não surge do nada, tá? Ele já está sendo gerado, ele já está sendo estruturado, as coisas já estão acontecendo para que esse governo possa se estabelecer. Mas Paulo vai nos dizer que ainda existe alguém que está impedindo esse governo, que esse governo, embora que está sendo já preparado, ele não assumiu ainda o comando, ele não assumiu o controle, porque alguém ainda está impedindo ele. Quem é esse alguém? É o Espírito Santo. O Espírito Santo está impedindo que esse governo assuma o controle da terra. Ele está impedindo que o anticristo venha se manifestar. O Espírito Santo e a igreja. Mas nós sabemos e já temos visto que em muito pouco tempo, né, provavelmente já vivemos as últimas horas, a igreja e o próprio Espírito Santo serão retirados da terra. Muito em breve isso está para acontecer. Em breve a trombeta está para tocar. E quando a igreja for levada, quando o Espírito for levado, então esse governo, ele será estabelecido sobre a terra, sobre o mundo. Mateus 24, se eu não me engano, Jesus vem detalhando muitos sinais, muitas situações, porque é importante que nós venhamos a conhecer os sinais. E também a respeito do advento, do começo desse ministério, desse governo do anticristo, é importante que a gente também conheça alguns sinais, né, do anticristo, desse homem, desse líder. Surgirá, veja bem, esse controle, essa liderança, esse anticristo, ele surgirá num momento de grande inquietação, inquietação social no mundo. Estou falando no mundo, uma inquietação social mundial, uma inquietação financeira, uma inquietação política, problemas de nações contra nações. Então vai haver um momento, uma situação que na verdade já está sendo gerada. Quando eu disse que esse governo já está sendo estruturado, é disso que eu estou falando. E também nas questões religiosas, né, a sociedade ela vai começar a rejeitar a palavra de Deus, ela vai começar a rejeitar a instrução do Evangelho, como também já está sendo feito. Nós vemos de 2, 3 anos para cá, nós vemos todo tipo de manifestação sexual, nós vemos tantas coisas acontecendo, porque essas atitudes demonstram que a sociedade está começando a rejeitar a palavra de Deus. Então, o momento em que esse governo vai começar, é um momento em que haverá inquietação no mundial, inquietação social, financeira, religiosa e política. Esse é o momento que está sendo preparado para que então o anticristo possa assumir o comando e o controle da terra. O mundo, então, ele passará a viver por muitos problemas. O mundo passará a viver por muitas dificuldades. E nós podemos ver que isso já tem acontecido, né? Explosões e
e terremotos, e pestes, e pragas, e, enfim, quantas coisas. Então, o mundo ele passará a viver por momentos de caos em várias partes, em várias nações. E também, como eu já falei, vão começar, como já começaram, a não aceitar mais a palavra de Deus. E é nesse ambiente social, financeiro, político e religioso que então vai surgir um homem. Esse homem, nós cremos, eu creio, ele já existe, ele está sendo preparado e está aguardando, porque é incrível, o demônio acredita no arrebatamento da igreja, mas crente não. Tá? Mas eu quero te falar, de repente tu pode achar que essa palavra de Apocalipse 13 pode ser sonho, pode ser utópico, pode ser viagem. Bom, mas é um problema de cada um e nós vamos ver no momento em que isso for acontecer. Amém? Infelizmente, muitos serão tomados de surpresa, mas por inocente ninguém será tomado. Mas enfim, é nesse ambiente social, financeiro, político e religioso que surge então um homem que por enquanto ele tem o seu nome, logicamente, mas por enquanto ele é chamado de anticristo. E esse homem, ele se erguerá, esse homem, ele se estabelecerá com a promessa de resolver os problemas mundiais, de trazer paz às nações. Ele será um homem que a Bíblia diz que ele será muito querido por todos, porque num primeiro momento ele, claro, logicamente, ele não mostra quem ele realmente é. Então ele chega com uma proposta de ajudar, de auxiliar, ele tem projetos, ele tem várias coisas. Então ele passa a ser querido pelas nações, ele passa a ser adorado pelas nações, todos querem estar ao seu lado, numa busca, numa crença, de estar buscando a paz, mas na verdade, todos que estiverem durante o governo do anticristo, todos que estiverem durante esse período chamado Grande Tribulação, todos viverão o mais terrível tempo de perseguição, de destruição e de morte. Ele chega se mostrando como alguém que vai resolver os problemas. Ele é uma grande promessa mundial. E eu quero te chamar a atenção, é por isso que todas estas coisas estão acontecendo no mundo. Todas elas fazem parte de dois eventos fundamentais. Primeiro, o resgate da igreja, o arrebatamento da igreja. E segundo, que é a instauração do governo da besta. Sabendo então que a besta é como se fosse mais um império, não seria um império, mas a besta é um grande governo mundial, que assim como Nabucodonosor, como Ciro, como Alexandre, vai dominar sobre a terra de uma forma terrível, de uma forma brutal. Mas João, ele fala sobre duas bestas. Uma que se ergue do mar, nós já vimos que o mar trata sobre sociedade, sobre pessoas, sobre nações, e a outra que se ergue sobre a terra. Essa que se ergue sobre a terra, quando João está falando de uma besta que se ergue sobre a terra, está falando de um poder religioso que será levantado. Aí não mais um poder político-social, mas um poder, um governo, um poder religioso que vai apoiar o governo do anticristo. É o que está aqui, que nós vimos a partir do verso 11. E no verso 12, diz assim: e exerce todo o poder da primeira besta. Faz com que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta. Então hoje nós temos, e é por isso que esse governo não foi instalado ainda, nós temos a igreja alertando, ministrando, nós temos o Espírito Santo, mas vai chegar um momento em que a igreja foi arrebatada, vai chegar um momento em que o Espírito Santo foi retirado e uma nova igreja será erguida. E essa igreja vai dar o apoio que o governo do anticristo precisa. Essa igreja
vai enganar as pessoas, e a Bíblia diz até, depois nós podemos ver em outro momento, que essa igreja ela fará milagres também, né? Terão sinais, terão prodígios, né? E muitos realmente vão acreditar, mas essa também é uma besta, e ela foi levantada justamente para poder dar o apoio ao governo então do anticristo. E João chama esses poderes de bestas, tentando então, de uma forma bastante forte, bastante firme, nos fazer entender. Ele está, quando ele fala de besta, novamente, ele está tentando se referir a feras, e ele está tentando demonstrar capacidade destruidora desses dois governos, né? A capacidade destrutiva, a capacidade terrível, feroz. É por isso que ele se refere a besta. Ele está tentando nos fazer entender, né, que são feras destruidoras. No verso 1 do capítulo 13, João ainda vai descrever que a besta que se ergue do mar, ela tem 7 cabeças, 10 chifres, e sobre os seus chifres tem 10 diademas. Para quem não sabe o que é diadema, são pequenas coroas, né? Diademas são pequenas coroas. Sobre as suas cabeças, um nome de blasfêmia. Essa parte da visão também ela é bastante importante que nós venhamos a compreender, mas para que a gente possa compreender isso com bastante fundamento, não vamos ver isso hoje, vamos deixar para um segundo momento. Nós estamos aí recém começando a falar sobre o governo do anticristo, algumas características desse governo e desse período, né, que foram tão bem relatadas e tão bem descritas por João no livro do Apocalipse, no capítulo 13 e também 14, eu acho, se eu não estou enganado, e também 12 também, né? Ele vai falar também sobre isso, sobre a mulher e o dragão. É bastante importante. Mas nós não podemos esquecer que aqueles que creram, que foram batizados, aqueles que tiveram os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, esses que foram fiéis, que tiveram uma vida com Deus, né? E no tempo do governo do anticristo, no período chamado Grande Tribulação, já não estarão mais na terra. Esses já terão sido resgatados. E eu quero chamar a atenção, nós encontramos com muitas pessoas, e todos dizem, não, eu creio, eu creio, eu creio. E na própria Bíblia vai dizer, Jesus vai dizer, né, tu crês? Esse eu creio, fazes bem, porque também os demônios creem. Escuta, tu crê não quer dizer coisa nenhuma. Eu crer não quer dizer coisa nenhuma. Querido, eu tenho que crer, eu tenho que ser batizado, eu tenho que ter uma vida com Deus. Crer, até os demônios creem. O próprio Jesus está dizendo que isso não adianta nada. O crer não vai te salvar, o crer não vai salvar a tua casa, o crer não vai livrar a tua casa das perseguições, da destruição, da morte. Isso não vai te levar a lugar nenhum. Tu crês? Faz bem, né? Mas não resolve a situação. Tá? Então, nós não podemos esquecer que no momento em que o controle do anticristo começar, que o governo do anticristo começar, nesse período chamado Grande Tribulação, já não estaremos mais na terra. Aqueles que resistiram às influências do mundo, aqueles que se mantiveram fiéis, esses estarão com Cristo na Nova Jerusalém, na maravilhosa cidade do nosso Deus. Mas infelizmente, aqueles que não creram, aqueles que não quiseram ouvir, aqueles que se cansavam, aqueles que eram preguiçosos, aqueles que apenas creram, né? Ou também aqueles que eram cristãos apenas de aparências. Esses, infelizmente, no momento do arrebatamento, no momento do resgate da igreja, esses serão deixados para trás. E esse é um tempo que realmente está
muito próximo. Está muito próximo. Os sinais estão aí. Nós estamos vendo todos os dias. Mas é como eu digo, né? Quer crer, creia. Quer aceitar, aceite. O que vai se fazer? A salvação, meu irmão, minha irmã, a salvação é individual. A salvação é individual. Se nós achamos que a nossa vida está boa assim, então que siga assim, a própria Bíblia diz. Se nós achamos e acreditamos que nada vai acontecer, paciência, é uma aposta que nós estamos fazendo. Pode ser que eu esteja errado. E digamos que tu acredita nisso que eu estou te falando. Que tu te converte, que tu tem uma vida realmente com Deus. E no final das contas eu estou errado. O que tu perdeu? Não perdeu nada. Agora, se eu estiver certo e tu não acreditar em mim, tu não confiar nestas palavras, e não é nem acreditar em mim, é acreditar na Bíblia, e eu estiver certo, o que tu perde? Eu vou te dizer, tu perde tudo. Tu perde tudo. Porque o dia do arrebatamento da igreja está muito próximo. O dia do toque da 7ª trombeta está muito próximo. Crendo ou não. Os que crerem serão salvos. Os que têm o seu nome escrito no livro do Cordeiro serão salvos. Os que foram fiéis, os que não foram preguiçosos, mentirosos, ladrões, adúlteros, esses serão salvos. Agora os outros serão deixados para trás. Infelizmente, a realidade é essa, crendo ou não crendo, gostando ou não gostando, e esse tempo está realmente muito próximo. Amém? Quero agradecer a participação de todos. Novamente quero pedir que os irmãos possam entrar lá no grupo, no YouTube, no canal do YouTube, Ministério Fonte de Águas de Vida. Essa mensagem também vai estar lá. E tem as outras mensagens também que os irmãos podem estar compartilhando, podem estar comentando. Te inscreve lá no canal, porque com isso o YouTube impulsiona mais, envia mais essas mensagens aí. Amém? Fecha os teus olhos, por favor, coloca a tua mão sobre o teu peito e eu oro que a glória, que a unção, que o amor e que o poder de Deus seja sobre a tua vida, seja sobre a tua casa, seja sobre todos e seja sobre tudo que é importante para ti. Assim eu oro, assim eu estou te abençoando, assim eu estou profetizando sobre a tua vida, sobre a tua geração e sobre a tua descendência, em nome de Jesus. Amém? Tenham todos uma ótima semana. Deus os abençoe grandemente, em nome de Jesus.